cidade de Naim era uma cidade pequena, bem pequena. Algumas pessoas dizem que nem se chamava cidade, era como se fosse uma vila, um povoado, sabe aquela cidadezinha bem pequenininha? Assim era a cidade de Naim. Até o nome é pequenininho, Naim, né? Uma cidade pequena. E essa cidade ficava mais ou menos uns 20 a 30 quilômetros de Jerusalém. E era uma cidade que as pessoas importantes não iam. Sabe por que não iam? Porque era uma cidade que não dava ibope. Não era uma cidade assim importante. Então as pessoas não iam. Se tivesse um show de música, qualquer show, os cantores não iriam cantar em Naim, porque não dava retorno. Ok? Era uma cidade muito pequena. Se tivesse um comício de um político, por exemplo, ele iria em todas as cidades, menos em Naim, porque Naim tinha pouquíssimas pessoas. Então Naim era uma cidadezinha meio que esquecida, meio que abandonada, ficava lá, poucas pessoas viviam ali. Só tinha um caminho para ir até Naim, só um caminho só. Então era um lugar realmente bem pequeno. A palavra Naim, esse nome Naim, tem um significado interessante, significa aconchego, tranquilidade. Sabe a cidade do dormitório? Que você trabalha numa cidade grande, mas você mora numa cidade pequena porque é mais tranquila, é mais sossegada. Naim era uma cidade tranquila, significava aconchego, tranquilidade, calma e paz. Outra coisa bastante curiosa é que a cidade de Naim, hoje, ela pertence ao Irã. Ou seja, está no território do Irã, já na divisa ali, mas já pertence ao território do Irã. E essa cidadezinha, que era pequenininha, como eu acabei de descrever, morava lá uma família, e uma família também pequena. Uma família formada apenas de 3 pessoas. Apenas 3 pessoas. Era o marido, a esposa e um filho, que não era o padrão judaico. As mulheres judias tinham bastante filhos, assim como as mulheres muçulmanas têm muitos filhos. Então não era comum naquele tempo a mamãe ter só um filho. Geralmente tinham vários filhos. Mas nesse caso, essa família pequenininha tinha somente um filho. E essa família era feliz, era uma família abençoada, era uma família que tinha os seus sonhos, tinha os seus ideais, era uma família também que tinha os seus princípios. Só que um dia, essa família feliz passou por uma crise muito grande. Por que será que existem crises? Às vezes as pessoas estão tão bem, né? De repente surge uma tragédia. Não é verdade? De repente alguém fica doente. De repente acontece uma crise de relacionamento na família ou no casamento. Por que isso acontece, não é mesmo? E aqui eu imagino que entre nós existem várias pessoas que já passaram por muitas crises. Na família, no casamento, com os filhos, com o pai, com a mãe, com alguém que você ama tanto. E é muito estranho tudo isso, né? A gente pensa em ser feliz para sempre, mas na caminhada vem essas interrupções, esses obstáculos, essas barreiras, esses imprevistos, essas situações ruins. E essa família pequenininha, que era feliz, que era abençoada, que tinha os seus sonhos maravilhosos, de repente uma tragédia na família. E a tragédia foi o seguinte: o marido ficou doente, e muito doente. Aí levaram o marido para ser tratado pelas pessoas da época, os responsáveis pela saúde, que seriam os médicos, usando a linguagem de hoje. E tentaram de tudo para sarar, para salvar aquele homem, mas a doença dele não teve solução. Ele piorou e morreu. Então, essa foi a tragédia que aconteceu naquela família. O homem faleceu. E por que essa morte é considerada, eu estou citando, como uma tragédia? Bom, a morte em si já é uma tragédia. Mas além da morte desse homem, tinha um outro elemento. Naquele tempo, as mulheres não eram contadas, não eram consideradas, não eram valorizadas. Se hoje as mulheres ainda lutam pelos seus direitos e pelo seu espaço, você imagina como era naquele tempo. Era muito pior, muito pior. Hoje as mulheres já deram passos importantíssimos e vão dar mais passos.
Mas naquele tempo a coisa era muito complicada. Pra vocês terem uma ideia, na sociedade daquele tempo, quando as pessoas iam contar um grupo de pessoas reunidas, só se contavam os homens. Não contavam as mulheres nem as crianças. Para você ver como a mulher não tinha valor, não era valorizada. Então aquela mulher que agora perdeu o marido, torna-se viúva, portanto, ela agora tem que conviver com a perda do marido, com a falta do marido, com a saudade do marido, mas também tem que conviver, sabe o quê? Com o preconceito, com as barreiras de ser uma mulher viúva. Ora, se ser viúva hoje já é difícil, você imagina ser viúva naquele tempo? É uma mulher sozinha. Então ela estava muito exposta a tantas coisas de uma sociedade complicada que era naquele tempo e é até hoje, né? E essa mulher então sofria muito por causa dessas coisas todas. Porque agora ela precisava buscar um sustento para casa, precisava manter a sua casa, a sua família, mas sem o marido era muito mais complicado. Sabe que Jesus foi aquele que valorizou a mulher. Jesus valorizou o ser humano de uma maneira geral, mas eu estou falando da mulher. Se você olhar para os evangelhos, vai ver que Jesus é encontrado várias vezes conversando com mulheres. E muitas dessas mulheres eram mulheres que não tinham uma boa fama. E Jesus, mesmo assim, dava atenção para elas, esteve com elas, valorizando essas mulheres, trazendo perdão, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo valorização, né?